Sejam todos bem-vindos ao MorroniCast, que é o podcast da cirurgia plástica. E eu estou nada mais nada menos com o Felipe, da Arqui, assessoria digital, e ele vai me ajudar a falar um pouco mais sobre a cirurgia plástica e ajudar todos vocês a entender mais o mundo desses procedimentos de mama, abdômen e toda a cirurgia plástica para fazer uma boa escolha, a escolha que vai realizar o seu sonho. Dr. Márcio, prazer enorme participar do seu primeiro episódio, um prazer tê-lo como cliente aqui na Arqui Assessoria Digital. Então, vamos com certeza construir aqui uma conversa muito interessante sobre cirurgia plástica. Vou também tirar muitas dúvidas e ajudar quem está em casa, né? Quem está nesse universo aí, quem quer entrar nesse universo, quem quer realizar esse sonho de fazer uma cirurgia plástica. Tá pronto então para as perguntas? Com toda certeza, estou preparadíssimo. E o principal objetivo nosso aqui hoje é ajudar quem está do outro lado a fazer a sua melhor escolha. Principalmente para realizar o seu sonho. Nada melhor do que ter a escolha certa para conseguir fazer a sua mama, seu abdômen ou qualquer outra região do seu corpo. Então eu preciso de você hoje para me ajudar. Você topa? Bora, tamo junto. Então tamo junto. E o senhor tem uma escola já longa aí, né, doutor, na cirurgia plástica? A cirurgia plástica ela começa pela medicina, depois com a cirurgia geral e a cirurgia plástica. Mas a gente acha que acaba. E não acaba, porque é aí que vem os cursos, os aperfeiçoamentos, né? E você precisa dar continuidade a isso. Então hoje, com 8 anos de cirurgia plástica e 22 anos como médico, eu sei que existe ainda muita coisa a se aprender, mas hoje eu consigo entregar com extrema qualidade, devido a toda a capacitação, um serviço de ótima qualidade e fazendo um diferencial hoje no mercado. Tá, nós vamos falar sobre esse diferencial, mas o senhor já, nesses 8 anos, percorreu por alguns caminhos da cirurgia plástica e hoje o senhor foca em contorno corporal e mamas, né? Por que o senhor fez essa escolha de focar nesse nicho, né, tão já definido, né? Contorno corporal e mamas. Primeiramente porque a minha formação teve muitos professores, docentes que eram desse segmento. Então eles faziam muita lipoaspiração, muita abdominoplastia. Então o contorno corporal sempre era muito bem visto. Só que se você perguntar para uma mulher o que ela realmente quer fazer, você está me ouvindo, você vai se identificar com isso, é a região das mamas. Então as mamas sempre é a cereja do bolo. É uma dor muito grande. É uma dor muito grande para toda mulher. Então a lipoaspiração, o contorno corporal, ele vem junto com algo a mais. Esse algo a mais são as mamas. Então hoje no mercado, a cirurgia plástica está muito separada. Região de face, nariz, facelifting e a região de contorno corporal e mamas. Que são segmentos muito distintos, congressos, especializações dentro da cirurgia plástica muito diferentes uma da outra. Então hoje existe essa necessidade do mercado. E eu tenho certeza que você está assistindo também está se identificando. Eu vou no cirurgião plástico para fazer uma lipo, vou no cirurgião plástico para fazer um abdômen, mas eu também quero ter a avaliação dele em relação à minha mama. Porque a mama, a percepção de ser mulher é muito mais com a mama do que com o contorno corporal. Muito maior, com toda certeza. Não, a gente que é homem, né, doutor? Vamos falar sério, né? O decote, ele chama muita atenção, né? Um decote, um busto ali da mulher bem posicionado, né? É muito importante para a mulher, né? O que mais chama atenção para uma mulher em relação à sua mama são as roupas. E principalmente nos últimos 20 anos, o mercado ele ficou muito mais favorável aos decotes. Você falou muito bem. Então hoje não é vulgar a mulher ter um decote. Cristã, casada, pelo contrário. O varão ele gosta. O varão ele acha bom. Só que tudo na medida certa. Claro, no volume lógico. certo. De forma proporcional. Então as mulheres elas querem sim ter um decote. Então as mamas entram dentro desse leque de opções de cirurgias para fazer essa construção, porque a moda, o vestuário, eles chamam muita atenção para quê? Mulher, cuide das suas mamas. Nós estamos preparando você para o mercado para usar uma roupa mais justinha ou mostrando um pouco mais esse decote, mas as suas mamas elas vão ficar evidentes. Ela vai ficar
na mira hoje de outras mulheres ou do seu espelho, você vai querer chamar mais atenção por conta das roupas. E a mulher, ela passa por fases na vida dela, né? Fase ali em que ela é jovem, possui um corpo naturalmente bonito, mas depois ali de 1, 2 filhos, né, a idade vai chegando e tudo mais, o corpo dela vai se transformando, né? A pele do rosto, a gente atende alguns outros médicos que trabalham com harmonização facial. E se fala muito, né, sobre o derretimento da pele, né? E então a mulher passa por essa jornada, né, de transformações no corpo que impactam muito na autoestima dela, né? Então eu tenho certeza que esse reajuste, né, na mama ali para ela deve ser algo muito importante emocionalmente também, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje uma mulher, para fazer um pré-natal bem adequado, ela tem uma orientação de um obstetra que o normal de ganho de peso é de 8 a 12 quilos. Uhum. Mas 8 a 12 quilos para uma mulher faz a sua mama aumentar de forma significativa. Então ela vai ter um aumento da sua mama por conta do aumento do peso e mais a produção de leite. Uhum. Esse esticar da pele faz, depois que todo o processo se passa, que a gente chama de puerpério, após principalmente 2, 3 meses pós-parto, uma grande mudança daquela mama. Ela murcha. Ela fica com outro aspecto. Principalmente se ainda amamentou bastante. A amamentação é fundamental para a criança. Porém, muda o formato da mama. E a estrutura da mama fica mudando. Imagina algo enchendo de leite e ficando murchinha toda hora, a cada 2 horas. Fazendo esse fator de elasticidade volta ao normal, volta a encher, volta ao normal. Então, isso tem grandes mudanças. E principalmente, até com a introdução do monjado, grandes perdas de peso. Tem mulheres que falam, doutor, estou aqui hoje, quero fazer minha mama, já mudou na gestação e mudou agora porque eu perdi mais 10 quilos usando monjado e fazendo atividade física. E agora elas caíram, doutor, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou o doutor vai aproveitar o que ficou e montar, ou a gente vai montar a sua mama, montar a mama com alguma prótese, algum implante de silicone. Então, a paciente já chega com essa dor, essa vontade. E a vontade é de quê, Felipe? A vontade é de resgatar aquilo que ela tinha antes. Quando você conhece uma moça e tem seus filhos com ela quer lembrar o momento que ela te conheceu. O momento que ela tinha o peito mais durinho, o peito com um decote mais bonito, mais atraente, que você já chamava atenção junto com ela. Então ela quer ter o resgate desse momento, que a gente fala que é o resgate da autoestima. Então ela precisa viver esse momento. E ela tá louca para viver esse momento. Eu acho que é importantíssimo para ela. Doutor, eu me lembrei agora, quando eu era mais garoto, que eu comecei a escutar sobre cirurgia plástica de mama, né? A gente escutava só falar do famoso silicone, né? Certo. E aí, na época, eu via falar que o silicone estourava, que acontecia do silicone estourar no peito da mulher e tudo mais. E aí tinha silicone que não prestava, tinha proto-silicone. Como é que é isso hoje? Esse mercado hoje? Olha, a gente precisa ser muito envolver. Quando a gente fala de implante de silicone, a gente tem que falar de arte e de ciência. Então vamos lá. O implante de silicone ele é maravilhoso, ele traz uma estética muito bonita para a mama, deixa a mama mais firme, mais durinha, um formato mais sensual, principalmente se for acima de 200 ml em média. Estou chutando aqui um número porque depende muito do tamanho da paciente, do tórax. Mas acima de 200, geralmente, a paciente já tem uma estética mais sensual. Porém, a gente precisa preparar essa paciente ser muito verdadeiro. Nós somos médicos, né? Além de termos as nossas especialidades, nós somos médicos. Então, a gente precisa também falar que ela tem possíveis complicações com esse implante. Uma delas é que já mudou muito, que era a ruptura que você falou, que elas estouravam. O implante surgiu em 1961. Então, eles rompiam dentro da paciente. Isso era uma catástrofe. Gel saindo, escorrendo. Né? Os primeiros silicones não eram nem de gel, eram de soro fisiológico. São implantes salinos. Mas mudou. Não fique preocupado que mudou. Né? Hoje, a chance de uma ruptura romper de forma espontânea dentro de
de uma mulher é muito raro mesmo, mais do que uma doença rara. Então, hoje, esse tipo de complicação é muito pequeno. Mas a gente assina um documento, o médico sabe, o paciente sabe que pode acontecer. Porque se um caso já aconteceu, a gente tem que informar o paciente, né? A gente tem que ser ético com o paciente. Bom, qual que é a complicação mais comum quando você coloca um implante de silicone? É a contratura capsular. O implante ele é considerado ainda um corpo estranho. Por mais que seja biocompatível, ele ainda é considerado um corpo estranho. Então ele cria uma cápsula ao redor. Essa cápsula ela pode ficar mais dura ou menos dura, mais cristalizada ou menos cristalizada, gerando o que a gente chama de contratura. O que é isso? Com a mudança dessa cápsula, ela pode engruvinhar. Olha o português bem claro que você... Essa é ótima. Ela pode retrair. Então, quando ela retrai, ela pode gerar dor. Ela pode gerar uma mama bem mais dura do que o normal. Todo mundo quer uma mama durinha. Então ela coloca uma prótese. Coloca uma prótese. E aí o próprio organismo cria uma cápsula. Todo mundo vai ter essa cápsula. Aí essa de cápsula envolve o silicone. Envolve o silicone. Entendi. E essa cápsula, ela pode futuramente, depois de 6, 10 anos, 15 anos, ficar um pouco mais rígida e gerar uma contração. E quando isso acontece, pode gerar sintomas na paciente. Primeiro, ela pode sentir a mama um pouco mais dura, mais rígida. Você fala, nossa, antes eu mexia um pouco a mama, agora eu não consigo nem fazer isso. Antes eu pegava assim, deitava, ela estava durinha, mas agora quando eu deito de bruço, fica um pouco mais doloroso. Não consigo deitar de bruço na praia, na cama, dói meu tórax, parece que tem uma pedrinha aqui, né? Então isso incomoda. A chance disso acontecer é 2%. Então de 100 mulheres, 2 vão ter isso. Quantas dessas vai chegar... Que é algo do organismo dela mesmo. Do organismo dela, normal. Não tem nada a ver com... que alguma mulher está tendo uma doença, por isso que ela está desenvolvendo. Não. Está dentro das mulheres saudáveis, ela também vai ter isso. Então, ela tem 2%. Agora, quantos dessas vão operar para trocar um implante? Existe uma situação muito interessante, que é que, às vezes, a mulher tem uma complicação, que é uma contratura, a mama fica um pouquinho mais dura, só que ela prende mais os tecidos ao redor. Imagina uma mulher com 50 anos com contratura. Ela precisa tirar essa prótese e colocar outra? Não. Para ela é até melhor, porque está sustentando mais os tecidos. Entendi. Agora, quando aquilo gerar dor, aí ela vai te procurar, vai me procurar e vai falar, olha, eu preciso fazer a troca, alguma coisa está desconfortável, não está legal. Perfeito. Aí não dá para conviver com dor. Então, não quer dizer que 2% todo mundo vai ter que trocar. Mas tem uma coisa séria que a gente tem que comentar aqui. Eu também tiro implante, eu também faço explante de silicone. Eu coloco e eu tiro. Por que surgiu essa teoria do explante? Porque em 2018 saiu um trabalho científico mostrando que existem alguns implantes que têm uma predisposição maior a desenvolver um câncer na cápsula. Não é na mama, é na cápsula. Naquela cápsulazinha que foi criada em volta. Linfoma anaplásico de grandes células. E aí é uma prótese específica que tem essa... Não é quanto mais áspera o implante, maior a chance disso acontecer. Por mais que ainda na minha concepção seja muito pequena. Muito pequena. Aumentou o número de casos? Aumentou porque todo mundo começou a investigar mais. Tem aquela mulher que coloca um implante e não faz exame nenhum. Eu vou fazer daqui a 5, 6 anos. Por isso que sempre tem as campanhas, né? Outubro Rosa, faça o seu ultrassom, a sua mamografia. Então surgiu esse estudo mostrando, mulher, você colocou implante? Tudo bem, mas você precisa acompanhar com o seu cirurgião plástico. Precisa acompanhar com o seu ginecologista. Se surgir algum nódulo, algum líquido ao redor, ou se a sua mama começar a inchar um pouco mais, fique preocupada, procure atendimento e orientação. É comum isso? Não, ainda é uma alteração rara. Em quem que é mais comum? Quando você coloca um implante mais áspero e principalmente, não é nem o implante o problema. A questão é que a paciente tem que ter uma predisposição. Só que não é todo mundo que tem. Aí essa predisposição não está muito bem esclarecida. Existem alguns trabalhos mostrando que é mais comum em paciente que tem doença autoimune, mas não tem nada ainda comprovado.
A gente sabe que a gente fala para o paciente, ó, você vai colocar um implante que vai mudar a sua vida, você vai ficar mais sensual, o seu decote vai mudar, você vai ficar mais adequada à sociedade, vamos dizer assim, para você se sentir mais empoderada, né? Vai se sentir melhor. Claro que a autoestima vai lá na lua. A autoestima vai impactar em tudo, né? Em tudo. Porém, você tem que ser sincero com o paciente. Ó, você está colocando algo que precisa ser acompanhado. Então, por que a gente traz esse assunto aqui? Porque existem, assim como tem celular, tem qualquer tipo de aparelho, existe a segunda linha. O que é a segunda linha? Existem implantes que não são de marcas conceituadas e a chance de complicações são muito maiores. Existe implante de tão alterado que está, que quando você tira ele, você não consegue nem ver a marca, porque ele dissolveu dentro da paciente, ele derreteu dentro da paciente. Isso é muito importante. Hein? Muito importante. Mas quem que vende esses implantes mais baratos? Paraguai? Não é nem o Paraguai. O Paraguai, ele como todo produto, ele traz muitos produtos mais baratos. Mas quem é o grande produtor de implante mais barato e que não tem essa confiabilidade tão grande é a China. A China. Então o implante chinês você tem que tomar cuidado. E tem várias marcas. E não são marcas muito bem conceituadas, às vezes marcas que não têm autorização da vigilância. Mas quem que é o culpado? É o profissional que coloca. Então existem muitos profissionais, mastologistas, cirurgiões plásticos, que colocam o implante de silicone e fazem um preço mais barato. Vou dar um exemplo. Um implante não é a cirurgia. Um implante hoje custa em média de R$ 3.500 a R$ 6.000. Só as próteses? Só a prótese. Aham. Só o peitinho durinho lá. Uhum. Sem ser a cirurgia, sem ser hospital, nada. Só um implante. O par custa em média de R$ 3.500 a R$ 6.000. Um bom implante, R$ 5.000. A média, R$ 5.000. Aí você encontra implante de R$ 700. Ô, louco. Ô, louco. E aí, vai É ter uma péssima qualidade. É receita para dar Só errado. que né? a paciente é a culpada? Não. Por quê? Quem é Às vezes culpado para mim? nem O profissional está falou, né? induzindo a paciente a adquirir. Não, fica tranquilo, eu tenho mais de 100 casos e nenhum caso deu problema. O paciente fala, pô, tem 100 casos, nenhum caso deu problema, vou colocar esse implante, R$ 700. Meu marido já está economizando aqui comigo, vou pagar um bom hospital, um bom anestesista, vou colocar um implante que é segunda linha. Acho Mas que não o é doutor... uma área muito boa para economizar, né? Não é. Mas existe a indução. Por isso que a gente está aqui hoje. Uhum. Para passar essa informação. Tem gente que não Educação, sabe né? disso. Educação continuada. Uhum. Educar a sociedade. A gente está aqui para isso. Falar a verdade. Falar para ela, existe segunda linha assim como tem de celular. Né? Você não vai comprar um carregador hoje e você fala assim, olha, você tem o original e tem a segunda linha. Qual que você quer? Mas você sabe que o segunda linha tem a chance de quebrar mais fácil. De não ter engraçado, garantia. né? Se você fosse comprar um iPhone, né? Você não compra um iPhone de segunda linha, né? Como é que você aceitaria algo dessa forma, né? Uma prótese que você vai colocar dentro do seu corpo, segunda linha. Eu entendo isso, mas quando existem muitas empresas que fazem a mesma coisa, tanto boas como de segunda linha, o mercado influencia. Você sabe que a economia totalmente ela influencia a vida das pessoas. E a economia muito. tem relação direta com as possibilidades de oferta. Então você tem a oferta de um produto segunda linha em alta escala e o de primeira linha em pouco divulgado. Então, às vezes, o cirurgião plástico é induzido pelo fabricante, ele pega a ideia, ele compra a ideia e começa a oferecer isso para o seu cliente. Ele vai tornar o produto dele mais acessível, Mais né? acessível. Para o mercado, né? Pro mercado. Ou seja, ele vai ficar ele vai ficar bem na concorrência, né? Ele vai se posicionar bem em relação a preço. E, Felipe, é muito interessante isso, porque o que eu recebo de mensagem, às vezes a paciente fala assim, olha, tá muito caro o seu orçamento, você está me oferecendo um implante de R$5.000. O colega aqui da mesma cidade está oferecendo um implante de 1.500. Tem alguma coisa errada? Né? Acho que você está tendo um superfaturamento, você está ganhando em cima desse implante. Minha senhora, você vai pagar diretamente para a empresa, não é para mim. Pelo contrário, eu estou querendo te oferecer um produto de altíssima qualidade. Eu penso como se fosse colocar na minha esposa. Eu vou colocar um implante de ótima qualidade ou um segunda linha? Eu vou te oferecer algo bom, que tenha uma possível complicação, pode ter, mas que seja a menor possível. É isso que eu quero te oferecer. Só que isso tem seu valor. Tem valor. Só que as pessoas não entendem isso. E aí você tem que estar aqui. O que nós estamos fazendo é isso. Informar,
direcionar o cliente, principalmente aquele que quer se valorizar, a buscar a alta qualidade e não a segunda linha. Doutor, eu acho que o senhor pode considerar para o seu podcast fazer um podcast só sobre mama. Tem muito assunto, né? Muito assunto, né? A gente vai seguir em frente aqui. Perfeito. Para falar de outros temas. Falar de outros temas, né? Mas eu acho que já fica a dica, né? Acho que dá para fazer um podcast sobre mama, um podcast sobre lipoaspiração, um podcast inteiro, né? Para tentar esgotar o tema. Não sei se vai ser possível. Até né? de segunda linha. Até de segunda linha, verdade. Então vamos lá, doutor. O que diferencia a cirurgia plástica como arte, né? Que é como o senhor trata a cirurgia, de um simples procedimento médico e tudo mais, né? O senhor trata a cirurgia plástica como arte, é assim que o senhor se posiciona. Então, qual a diferença desse procedimento, né, de cirurgia como arte para um procedimento padrão aí que é feito no mercado? Eu acho que o mais importante, que todo mundo vai concordar que está me assistindo agora, é assim, você vai fazer uma arte. Primeira coisa que você tem que analisar, qual que é a matéria-prima dessa arte? Como que eu vou... Qual produto que eu vou estar usando? Só que o produto não existe. O produto é o ser humano. Uhum. Então eu tenho que analisar o paciente. Qual tipo de resultado eu vou conseguir atingir com aquele corpo, com aquela mama? O que eu vou conseguir moldar naquele caso? Então existem vários aspectos. O aspecto de eu ter um resultado X ou Y, de acordo com o paciente. Existe também a possibilidade de eu melhorar aquela matéria-prima até operar. Isso é o melhor. Porque além de eu ter a visão artística de trazer um resultado cada vez melhor e mais belo, mais sensual, eu também tenho a prioridade de preparar melhor aquela matéria-prima. Então, eu vou desinflamar. Não sei se você sabia, Felipe, existe a gordura inflamada e não inflamada. A inflamada, ela é absorvida mais pelo corpo. Quando eu faço um bumbum, por exemplo, o paciente fala, doutor, eu quero aquele bumbum grande, bonito, reluzente. Aí eu coloco a gordura, dá 40 dias, sumiu tudo. Doutor, cadê aquele bumbum que o senhor me prometeu, bonito, exuberante, lindo? Foi embora. Por quê? Porque a sua gordura estava toda inflamada. Então, essa resposta inflamatória faz absorver tudo. E o sonho dela vai por água abaixo. Entendi. Então, eu preciso preparar essa paciente. Então, se ela tiver, por exemplo, com uma desintoxicação, falar um bate-papo rápido aqui. Primeira semana, 30 dias antes. Primeira semana, tomar muita água, pelo menos 4 a 6 litros de água. Então, peraí, isso é um checklist para fazer uma cirurgia é uma dica que vai... rápida que a gente fala. Só que eu não vou falar detalhes porque eu tenho que defender o meu. Mas eu vou falar. 30 dias antes. Primeira semana, 4 a 6 litros todos os dias. Todos os dias, 4 a 6 litros. E você vai ver que você não toma no seu dia a dia. 4 a 6 litros de água. 4 a 6 litros não é Gatorade. Água, não é Gatorade, não é água de coco, muito menos Coca Zero. Tá? Ah, você me olhou, hein? Muito menos Coca Zero. Tem alguma coisa aí. É bom demais. É bom demais. Mas a gente não pode porque inflama. Porque tem o tal do conservante. Então você vai fazer uma desintoxicação. Segunda semana, você vai trazer frutas vermelhas, vegetais e carne de boa qualidade para você. Então você vai estruturar o seu corpo. Perfeito? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas, carne e vegetais. Perfeito? Terceira semana, você vai introduzir mais as leguminosas e você vai melhorar a sua saúde mental. Você vai focar em se concentrar em coisas boas. Você vai se já imaginar perfeita, com o peito turbinado, mentalidade. Então você vai preparar o seu corpo. Porque se eu falar para você que você recebeu um tiro agora e que alguém coloca a mão nas suas costas e tira a mão fingindo que tem sangue, o seu emocional muda na hora. Muda na hora. Então o emocional pode mudar o seu corpo, como o seu corpo pode mudar o seu emocional. Impacta totalmente. Produção de neurotransmissores, né? Serotonina, endorfina, hormônio, cortisol, um monte de coisa. Tudo hormônio. Então a gente sabe que você precisa se preparar. Então se imagine pronta, com 30 dias, maravilhosa, em pé, na frente do seu espelho, com tudo peito durinho, bonito, empinadinho, tudo. Bumbum bonito, cinturada, e falando, agora eu estou saindo para ir no shopping estação, ou no Shopping Goiabeiras. Shopping Goiabeiras também, para vir passear aqui na passear Arc aqui na empresa, na sua empresa, e fazer uma bela de uma compra, me sentir bem, resgatar realmente a autoestima que eu queria. Então você tem que imaginar isso. Então a gente faz um preparo do paciente.
E para fazer isso, já é um diferencial. É. Já estou contando aqui, dando um spoiler aqui para vocês de um diferencial do meu atendimento. Então, para fazer isso, não é simplesmente, chegou para fazer o quê? A mama? Tá, o valor da mama é tanto, vai ali, tenta fazer o pagamento que eu vou te operar tal dia. Não, não é assim. Se a gente fizer isso hoje, a gente está negligenciando várias coisas para melhorar o seu resultado. E até para não acontecer uma complicação. Isso faz uma diferença enorme. Então a gente precisa preparar essa arte, né, para ser muito bem feita. E é claro, você acha que eu não gosto de ficar olhando como que uma arte pode ser muito bem feita na hora de esculpir um corpo, na hora de fazer uma mama? Vou te dizer uma mama que eu já fiz curso e hoje eu não uso o que eu usei que eu fiz naquele curso. Eu já fiz curso que quando você faz a mama fica com a prótese bem alta, quase aqui na clavícula. E embaixo não fica arredondado, fica meio achatado. Você acha que eu gosto? Você acha que as minhas pacientes gostam? Você acha que eu não pergunto para minha esposa, para amiga dela, para todo mundo, se acha sensual e bonito? Uma mama bonita, ela sempre tem que ser mais arredondada embaixo do que em cima. Ela tem que ter um colo marcado, uma mama mais alta em cima, mas ela tem que ser redondinha embaixo. É verdade. Tem que ser Gota, né? Mas nem sempre as pessoas pensam assim. E aí você vai lá e faz uma técnica, deixa um colo muito bonito, bem alto, e embaixo fica muito achatado. Isso não é legal. O paciente não gosta disso. Não então fica natural, né? Então você ficou na curiosidade, já entra aí. Dr.Márcio Morrone, olha meu Instagram, você vai ver os resultados de mama. Você vai ver que lá tem um resultado mais arredondado. Porque a minha visão artística e o meu senso estético é de uma mão mais arredondada. Não que vai ficar achatado em cima, pelo contrário, vai ter o colo marcado, bonito, só que vai estar mais arredondado embaixo do que em cima. Isso traz a sensualidade de uma mama. E além da prótese, também é colocado gordura? Você pode fazer a cirurgia híbrida. Então, você utiliza o tecido mamário, a prótese, e no final você pode fazer algo a mais, colocar gordura. E fazer um refinamento. O senhor faz? Faço. Cara, então, me vê a sacada aqui agora, hein? Você tá vendo? Você já nasceu para essa arte. Você vai ter que dar assessoria pra gente agora. Ai, que legal. Muito bacana, doutor. Voltamos a falar de mama, né? Então, bacana. Então, a questão, né, da cirurgia plástica como arte, né? Então, tem tanto a matéria-prima quanto a visão do artista, né? E pelo que eu vi, o senhor tem tanto um procedimento, um protocolo anterior, e aí a gente vai falar também do protocolo posterior, né? Posterior. Vou dar um exemplo bem prático. Você tem 81 quilos, 1,65 m. 81 quilos, 1,65 m, não conseguiu perder o peso adequado para você fazer a sua cirurgia plástica. Tanto a lipo quanto a mama vai ficar boa? Fica no primeiro mês. Fica só no primeiro mês. Você não vai conseguir tirar toda a gordura porque de uma forma ética e adequada, você não pode tirar toda a gordura do corpo dessa mulher, porque senão a paciente vai passar mal no hospital. Então tem um limite de segurança a ser preservado. Então você pode, por exemplo, tirar 7% do peso corporal, às vezes ultrapassa um pouquinho, mas em média 7 a 8%. Perfeito? Perfeito. Por que não ultrapassa o limite? Porque senão a paciente passa mal. Se tirar a gordura, então? Professor? Tirar a gordura, porque a gordura vem com um pouquinho de sangue. Entendi. Então você tira 1 litro de gordura, sai 2 dedos de sangue. Tirou 5 litros, vai sair bem mais. Entendi. Perfeito? Então, eu não posso tirar 10 litros de gordura de uma paciente, senão ela vai passar muito mal. Eu tenho que saber o limite daquela paciente. É de acordo com peso, altura, metabolismo, tem outras variantes. Mas eu preciso analisar como que é o hemograma daquela paciente. Mas voltando, 81 quilos, 1,65 m, ela já pode fazer a sua lipo? Ainda não. Ela precisa desinflamar um pouquinho. Se ela fizer, ela não vai atingir o resultado que ela quer. Aquela cintura bonita, aquelas costas sequinhas, aquele braço lipoaspirado, aquela coxa lipoaspirada. Então vai sobrar gordura. Fez a mama e fez o abdômen. Ficou feliz momentaneamente. O que ela vai fazer no pós-operatório? Monjaro. Dieta. Opa, eu tenho potencial, já vi algo que mudou. Aí ela vai emagrecer. O que ela vai perder? Resultado da mama. Por quê? Porque a mama vai murchar. Porque mesmo mudando a mama, tem gordura na mama. Se tem gordura na mama, ela vai ficar mais flácida. Perdeu o resultado. Era durinho e ficou mole. Era empinadinho e ficou caído.
Então tem um momento certo de você oferecer um serviço que vai ter durabilidade. Você ouviu? Durabilidade. Então às vezes a gente fala para o paciente, me ajuda, emagrece um pouquinho, consegue chegar naquele ponto, o ponto ideal de você operar. Não quero pacientes magras, opero várias pacientes no sobrepeso. Mas sabe qual que é a paciente que eu gosto? Da gordinha, que chega para mim, eu ajudo ela muda, fica no sobrepeso, ainda tem gordura para eu encher o bumbum dela, fazer um bumbum bem bonito e ela sai radiante, com aquela cintura bonita, tiro 7%, tiro o limite, tiro tudo que eu posso tirar. E eu faço um bumbum bonito, uma cintura bonita e um abdômen chapado. Rapaz, ela fica tão agradecida. E aí ela vai ter que ficar perdendo depois? Não, ela só vai fazer o quê? Manutenção. A gente já fez todo o processo. Porque se ela tiver que emagrecer, depois ela vai atrapalhar, ela vai perder resultado. Né? Entendeu? Então assim, a gente gosta de fazer a cirurgia plástica no momento certo. Então você gravou 81 quilos, 1,65 m é o ideal? Não. Chutei o número, mas como eu estou muito habituado, é comum. Entendi. Então a gente tem que saber o momento certo de operar. Doutor, toda cirurgia plástica é segura hoje? Não. 2 pontos extremamente relevantes. Primeiro, e o principal, quem que vai te operar? Eu imagino que um dos pontos principais deve ser o profissional. Quem que vai te operar? Eu sou cirurgião desde 2008. Hoje, você vai falar para mim, quem vai fazer a sua vesícula? Eu já sei. Se eu tiver um câncer, eu já sei. Porque eu sei que isso muda totalmente o desfecho. O resultado depende do cirurgião. Segundo, ele é especialista mesmo? Você pode ter 10 especialistas. Ou você pode ter especialistas comparados com médicos. Se tem 10 especialistas, eu sei qual que eu quero. Se eu tenho especialista e médico, primeiro tem que ser especialista. Por quê? Porque o especialista está preparado para te oferecer tudo com qualidade e segurança. O que não é especialista? O que você está falando, Márcio? Eu estou falando daquele que é médico e está fazendo lipo no consultório. Aquele que é médico e está pagando o hospital por fora, que eu não posso falar o nome do hospital aqui, está pagando o hospital por fora, isso aqui em Cuiabá. E o hospital está sendo conivente deixando uma pessoa que não é especialista operar. Isso está certo? Caraca, que loucura. Não está certo. Ninguém faz nada. E aí eu tenho que usar a minha empresa, Morrone Serviços Médicos, para fazer a denúncia no CRM. Vai mudar alguma coisa? Não sei, a gente quer que mude. Então assim, por quê? Porque senão vai começar a ter várias complicações, uma invasão do mercado de pessoas que não estão preparadas, e aí você tira algo que juridicamente, você falou que você é advogado, né, Felipe? Então tem uma coisa que, primeira coisa, quando acontece um processo médico, a pessoa vai perguntar, o senhor tem perícia para fazer aquilo que você colocou no contrato para o seu cliente, que você pode executar? Você é perito nisso? Não, doutor, eu sou só médico, eu fiz um curso de domingo lá no Rio de Janeiro, e eu aprendi com umas cânulas lá, como mexer no abdômen. E as pacientes não reclamam não, só essa que está reclamando aqui, que eu perfurei, que eu fiz uma necrose, que deu um problema, mas é só essa, doutor. Tá certo? A gente tem que deixar isso acontecer? Não, tá louco. Não tem que deixar isso acontecer. Só que, olha a situação que a gente vivencia hoje. Aqui em Cuiabá é um pouco atrasado nisso. Imagine no Rio de Janeiro, São Paulo, deve estar bombando de gente que não é especialista fazendo cirurgia plástica. E eles não falam, eu sou cirurgião plástico. Eu falo, não, eu faço a plástica e eu cobro bem baratinho. Eu cobro 10% do que o especialista cobra. E dá tudo certo. Isso é a questão financeira do mercado. Ainda mais a situação econômica que o país vive. Só que isso está errado. Por isso que eu estou aqui hoje no podcast para falar a verdade para você. Para você entender realmente. É algo polêmico? É. Sou contra? Claro que eu sou. Se eu aprendi o que tem que ser certo, por que eu quero te oferecer o errado? Não está certo. Só que você, se é o esposo, tem que ouvir esse podcast. Porque você tem que falar, olha, eu vou demorar às vezes a pagar um pouquinho a cirurgia plástica da minha esposa, mas eu vou fazer com uma pessoa que seja capacitada, que eu sei que está lá dentro com técnica. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? E não uma pessoa qualquer que vai fazendo qualquer tipo de procedimento. Isso não está certo. O senhor já recusou fazer cirurgia plástica de algum paciente? Já. Por quê? Com dinheiro na mão. É mesmo? Com dinheiro na mão, em espécie ainda.
Já, com certeza. Primeiro, o paciente não estava fazendo a cirurgia plástica para ela. Era para o marido dela. Estava em divórcio. O marido dela estava com uma novinha. A mulher já era bonita, mas ela queria se comparar. Ela tinha, não lembro hoje se era quase 50 anos. Ela queria se comparar com uma menina de 20. O marido dela, que tinha quase 60, trocou por uma de 20. E ela queria tentar fazer uma cirurgia plástica para chamar a atenção do marido. Vai mudar alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Lógico que não. E eu tenho que deixar isso acontecer? Não. Então, na conversa, a gente percebe. Por que você quer fazer cirurgia plástica? Ah, doutor, estou muito cabisbaixa, estou triste, estou depressiva, não sei o que eu faço. Meu marido trocou por uma mocinha muito nova. Quantos anos? 20 anos. Perfeito. E isso está mudando sua vida? Tá, doutor, eu quero ele, eu quero de volta, mas eu não sei o que eu faço. Eu quero vir aqui para tentar resgatar isso com ele. Tá certo? Claro que não. Ela pode ficar linda, maravilhosa. Ele vai querer a novinha. Você tem que querer para você, a sua melhor versão para você. Em relação ao seu relacionamento, ele tem que enxergar de outra forma. Mas não é a cirurgia plástica que vai resolver isso. Toda mulher com a cirurgia plástica, ela fica mais sensual, mais envolvente, claro. Minha visão artística é essa, meu bom senso é esse. Mas eu não estou aqui para resolver casamento. A ideia não é essa. Tem os limites éticos, né? Não é só o dinheiro, né? Não, você tem que perceber. Lógico que você tem que perceber. A outra, eu acho que é o paciente não ter a sua autorresponsabilidade. Quando você começa a perguntar para ele, a pessoa, por exemplo, assim, está no sobrepeso. Você fez a atividade que eu te pedi? Antes da cirurgia? Você mudou um pouco sua alimentação antes da cirurgia? Você se preparou? Tem um protocolo nosso a mais, que esse você vai ficar na dúvida desse protocolo a mais, que nós fazemos para os nossos clientes. E esse protocolo tem que ser respeitado. Não fez nada, ainda joga assim, doutor, qualquer coisa eu faço outra, eu tenho dinheiro. Essa paciente você já não fala tem. assim, me desculpa, mas eu nem vou. Eu não posso fazer isso em você, eu vou estar fazendo errado. A cirurgia plástica, ela começa antes, não é durante o procedimento. O paciente fica chateado, fica bravo. Doutor, e aquelas cirurgias que o povo saía daqui e ia para Bolívia, ou vai ainda, não sei. Não sei se é Bolívia, bastante. se é Paraguai, não lembro onde que era. Eu sei porque eu tenho parente que já foi lá fazer. Já foi, saiu daqui e fez, cara, lipo no corpo inteiro, cirurgia no corpo inteiro lá e voltou para cá, tudo. Posso? E assim, não tem nenhum pré, né? A pessoa paga, chega lá e faz. Mas sabe o que eu acho que mudou bastante? Vou dar um exemplo. Hoje com o mercado. O que mudou bastante foi a rede social. Fez as pessoas enxergarem de outra forma. Hoje, quando você coloca um local na Bolívia que faz a cirurgia plástica, ele mostra o local, o ambiente, como que é feito. E você vai ver que você não vai se identificar com aquilo. O que acontecia muito? Entendi. A pessoa era induzida por alguém que ganhava por fora e falava, minha amiga, vamos lá na Bolívia, eu já levei 2, vou te levar junto com mais outra. Eu vou te conduzir até lá, você faz exames na véspera, faz a cirurgia, 2 dias depois você entra no ônibus e vem que eu cuido de você aqui. Só que a pessoa ia numa expectativa de chegar lá, ter um baita de um hospital, uma clínica grande, tudo sofisticado, alta tecnologia, inovação, um cirurgião plástico comprometido com o paciente. Chega lá, nada disso. Que não tem nada na cabeça. Só que chega lá, já está lá, vai ter que ser a pessoa mesmo, né? Então, ela chegava e fazia. Aí às na hora o vendedor certo, que está lá na hora, não, fica tranquilo, que a gente faz isso o tempo todo, tarará, aquele bom e velho migué. E fazia cirurgia plástica. E a gente já ouviu muitas histórias, eu mesmo já vi muitas pacientes que chegaram da Bolívia com complicações. E agora com a rede social isso ficou mais difícil, porque as pessoas têm informação. Vou dar um exemplo para você, não sei nem se é competência do podcast, mas vou dar um exemplo. Você tem um carro elétrico para comprar. Você vai lá na esperança de encontrar um carro perfeito, vai comprar para depois saber? Não. Hoje você vai ver vídeos no YouTube, no TikTok, com certeza, no Instagram, ouvindo opiniões, para depois você tomar a sua decisão se realmente vale a pena comprar um carro elétrico. Exato. Então mudou hoje na cirurgia plástica. Antigamente,
Você ia no desconhecido, na esperança de chegar lá e ser algo maravilhoso, transformador. Você vai voltar lá. Você paga a mama, ganha um abdômen. Você paga o abdômen, ganha lipo. Era assim lá. E acho que ainda está acontecendo, só que hoje as pessoas têm mais escolha por conta da rede social. Tem mais medo, né, também, porque vê e ela fala, não, isso aí eu não quero não. É barato, mas é porque é assim. Sabe que não existe almoço grátis, né? Não tem, não existe isso. Doutor, e como que as redes sociais hoje também entra naquilo que o senhor falou, de muitas vezes sentir que a motivação está equivocada, né? O senhor sente que as redes sociais influenciam muito na decisão? Primeiro, a rede social, ela exige muito das pessoas um comportamento e uma estética que não é a realidade. A gente vê, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que eu falo, qual que é a sua rede social? Deixa eu dar uma olhadinha. A menina é maravilhosa, perfeita, uma princesa assim de livro. Se você olha lá, não precisa fazer e nenhum tipo de procedimento. né? Não precisa nada. Aí quando você vê ela, na verdade, ela tem muita gordura localizada, muita celulite, muita estria, a coluna torta, tem um bando de coisa que ela precisa mudar. Ou não precisa, mas ela cria uma falsa identidade. Criou uma personagem, uma persona diferente. É atrativo, é bonito quando você olha na rede social. Mas aquilo induz outras pessoas a quererem ser daquela forma. E induz ela mesma também a buscar aquela perfeição, aquele padrão, né? Aquele padrão de beleza. Então a gente não gosta muito disso. A gente fala, você vai ter uma mudança graças a várias tecnologias, ao comprometimento do cirurgião, a gente consegue resultados transformadores. Mas existem limites. A gente tem que falar que existe limite para tudo. E a gente tem que ser sincero, cada paciente vai ter. Agora, a rede social ajuda muito. Ajuda a pessoa a discernir o que ela quer, o serviço que ela busca, como que é o jeito do cirurgião. Tem cirurgião que é mais amável, tem outros que são mais grosseiros. Isso é coisa do médico, né? É do médico. E tem paciente que gosta. Eu tenho um amigo que é bem grosseiro, bravão, bem chucro mesmo. E ele tem bastante paciente. Mas eu percebo que as pacientes gostam desse tipo de persona, né? Um homem mais rústico, na hora de responder, responde de forma objetiva, não responde muita coisa. Mas tem paciente que gosta. Então, cada um vai ter o seu perfil de profissional que ela quer seguir. Resultado também. Por isso que eu sou e sempre fui a favor do antes e depois. Sempre fui. Só que sem filtro. Eu faço meu antes e depois sem filtro. Não boto ninguém para editar. Eu edito, por exemplo, assim, vou mostrar algum cenário, alguma imagem minha, talvez fazendo uma explicação sobre algo. Mas quando eu vou mostrar resultado da paciente, mostrar minha clínica, mostrar as pessoas que estão na minha clínica, sem filtro nenhum. Não gosto. Não gosto porque a pessoa tem que ver realmente o que ela vai encontrar. Como que ela vai achar a minha clínica, os meus resultados. Então, e sobre isso? O senhor fala muito em personalização, né, e acompanhamento multidisciplinar. Como é que funciona esse atendimento, como é que eu vou dizer, né? Atendimento de luxo, vamos dizer assim, né? Na cirurgia plástica, como é que funciona isso na prática? Essa parte de personalização, atendimento multidisciplinar, o que o senhor entrega na prática? Olha, uma nutricionista boa que tenha pós-graduação em metabolismo, em medicina integrativa, é o que tem de melhor hoje. Então, como eu quero oferecer de melhor, a gente tem uma nutricionista com pós em medicina integrativa. Eu tenho uma fisioterapeuta especializada em pós-operatório. Fisioterapeuta pode ter a que faz pilates, RPG, pode ser a que trabalha dentro de uma escola, num postinho, e tem aquela que trabalha com pós-operatório há anos. Eu tenho enfermeira com cursos de feridas, cicatrização, ozonoterapia e que entende de pós-operatório. Então, uma equipe junto comigo e agora minha esposa, que está escolhendo o segmento, que ela vai ficar num segmento de injetáveis. Então, qual que é a dose adequada de reposição de vitaminas para aquele paciente? Nós já temos uma profissional que faz isso para a gente, mas agora veio a minha esposa. E ela veio para fazer esse diferencial. Letícia Gabriela, tá ouvindo? É para você.
Então, ela veio para acrescentar. Então, a equipe multidisciplinar é bom. O paciente gosta, sente acolhido. Todo mundo vendo de forma bem profunda o que você precisa para atingir o melhor resultado possível. Então, aquilo que eu tinha comentado antes. Paciente inflamado é bom? É péssimo. O resultado da lipo fica bom? Ruim. A gordura absorve? Quase toda. Você consegue ter um contorno atraente? Quase não, quase nunca. Então a gente precisa desinflamar o paciente e operar. Precisa ter o paciente magrinho? Não. Eu gosto do gordinho, que eu desinflamo, fico no sobrepeso e opero ele. Eu amo. Esse eu amo. Porque eu trago uma história e essa história é comigo e com a minha equipe. E também tenho em outras cidades, né, do interior, outros profissionais. Então, às vezes o paciente está no interior e não vai poder ser acompanhado de perto pela minha equipe. Todo mundo faz consulta online, mas você pode ter outros profissionais. Eu tenho contato com vários. Bacana. E aí o senhor fala que, eu vi uma fala do senhor, que o senhor fala que opera menos pacientes, né? Mas com muito mais qualidade. Então seria isso, né? Você dá uma atenção diferente, né, para cada paciente, para o projeto de cada paciente. Como que você vai conseguir dar a atenção adequada, ver todos os pós-operatórios, conseguir responder as dúvidas do seu cliente, se você não está disponível? Se você operar 40 pacientes por mês, você vai viver só dentro do hospital e você não consegue ver o pós-operatório. Por mais que você tenha uma equipe preparada para dar atenção, o dono, no caso eu e minha esposa, precisamos olhar de perto esse cliente. E a minha visão sobre o pós-operatório, sobre a cicatrização, é uma visão muito diferenciada. Então eu preciso acompanhar. Se eu atender 40, não vou conseguir. Hoje a gente opera de 8 a 12 pacientes por mês. Passou disso, a gente joga para outro mês. Muito bom. E sobre tecnologia, doutor? O que a gente pode falar hoje sobre esse mercado? O que o senhor tem lá na clínica em relação a tecnologias assim que oferecem um plus aí para os seus pacientes? Felipe, é obrigatório hoje em qualquer segmento. Meu cunhado, Emílio, ele é dentista e tem tecnologia dentro do seu consultório. O cirurgião plástico tem que ter tecnologia. Minha enfermeira tem tecnologia. Tem ozonoterapia, tem laser. Então, precisa de tecnologia para agregar a mais. Hoje, numa geração, numa era totalmente tecnológica, precisamos oferecer isso para os nossos clientes. Faz um diferencial incrível, principalmente na segurança e no melhor resultado. Precisão, né? Precisão, resultado. Você retorna precocemente às suas atividades. Eu poderia falar o nome de cada tecnologia aqui. Porém, eu fiz um curso recente e eu acho que eu vou mudar um pouco minha filosofia. Eu não tenho que fazer propaganda de máquina aqui. Eu tenho que falar de mim. Então, nós temos quase todas as tecnologias do mercado. Você pode nos procurar que a gente vai ter. Só que, entendo, o que vai fazer a diferença é a pessoa que está atrás da tecnologia. Você pode ter... Faz de conta que eu e você, não sei se você sabe fazer uma bela macarronada, uma bela de uma lasanha, dá seus truques. Aí você pega o molho, o tomate, a massa, né, o presunto, o queijo, mais algum recheio e coloca aqui em cima da mesa. Pede para mim e para você fazer a mesma massa. Qual que vai ficar melhor? Alguma vai ficar mais saborosa. Alguma das duas. Qual que é o diferencial? É o produto ou a pessoa que fez? A pessoa. A pessoa. Então eu posso ter a mesma tecnologia, o que vai fazer o diferencial é o quê? A pessoa que executou. O profissional. O profissional. Então entenda, tecnologias nós temos. Você precisa entender que nós estamos habilitados para fazer o melhor por você com essa tecnologia. Mas eu vou forçar a pergunta aqui, porque eu fiquei curioso quando eu vi o material. Eu fiquei curioso para saber o que é o Morpheus e o Renuvion. O Renuvion é uma tecnologia que é um jato de plasma para fazer a retração de pele. Hoje nós temos no mercado... Retração. Então você faz a lipoaspiração e por dentro da pele você passa esse aparelho para a pele ir grudando. Isso ajuda muito no resultado a curto e a longo prazo. É uma das tecnologias que nós temos. A outra é a tecnologia chamada Morpheus Pro, Morpheus 8.
É um microagulhamento, uma agulha que penetra na pele, por isso que precisa estar sedado o paciente. E ele faz uma retração da derme e um estímulo de colágeno. Melhora a cicatriz de acne, mancha, brilho da pele, flacidez, celulite. Melhora vários segmentos. Eu gosto de falar das duas, do ponto de vista Renuvium é para flacidez profunda e Morpheus, flacidez superficial. Então você que tem aquele braço cheio daquelas dobrinhas na pele superficial, é Morpheus. Se você tem o braço e quer mudar aquele balanço do braço, é Renuvium. São momentos diferentes que você usa a tecnologia. Entendi. Mas existem mais de 10 tecnologias hoje boas no mercado. Nós temos várias. E agora uma pergunta aqui que eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver. A cirurgia plástica, o que o senhor acha? Ela pode ser vista como um investimento? Totalmente. Ou é? Sim. Eu falo para mim, eu fiz transplante capilar há cerca de 2 anos e meio. É mesmo? Minha produtividade mudou. Eu tenho um topetinho igual você porque de transplante. Era não, mas careca até metade da cabeça. O meu tá bem... Cara, o seu ficou muito então, natural. Então, assim, hein? ajudou bastante. O seu ficou muito bom. Sim, cirurgia plástica. Foram 9 horas de procedimento que eu fiz em São Paulo com uma cirurgiã plástica especializada que faz em cabelos finos. Doutora Cíntia, estou fazendo propaganda para você, hein? É o primeiro que eu vejo muita naturalidade, cara. Então, eu nunca vi nenhum igual o seu, assim. Então, eu fiz até um corte aqui para a doutora Cíntia, porque eu, sério mesmo, não conheço, hein, doutora, mas é o primeiro que eu vejo, assim, que não ficou aquele efeito cabelo de boneca, sabe? Ficou horrível, né? Péssimo. O homem tem esse medo. Então, assim, a cirurgia plástica, ela traz uma mudança totalmente de comportamento. Hoje, quando eu saio com a minha esposa, quando as pacientes me olham, porque antigamente as pacientes olhavam para os meus olhos, ficavam olhando para a minha testa, que estava brilhosa, meio careca. Não tem aquele vãozão que você está do lado ali? E é horrível, né? Porque você fala, poxa, ela tá notando que eu estou tentando tampar aqui com o cabelo e ela está observando. Você era daqueles que tentava tampar? Tentava tampar. E aí eu tomei uma decisão. Minha esposa falava, não, você é lindo, você é perfeito, não precisa. Fui lá e fiz. Aí depois, nossa, mudou. Igual o homem faz com a mulher, né? Então tem que investir em você, tem que criar uma outra persona, tem que se sentir melhor. E eu acho que minha vida como cirurgião plástico, como esposo, meu libido melhorou, tudo melhorou por conta de uma cirurgia. De como você se vê, né? Sim. Então, isso é empolgante. Empolga mesmo. Empolga mesmo, não tem como não mudar. Então, realmente pode ser visto como um investimento, né? Porque você vai ter um resultado sobre aquilo, né? Até colocando como adenda aqui, tem alguns amigos meus que querem que eu faça a reposição de testosterona, né? Eu estou com 45 anos hoje e eu evito, por quê? Porque eu não quero perder meu cabelo. Porque eu sei que dependendo da dose eu vou perder o cabelo. Então, testosterona exógena, dependendo de como que ela é aplicada, pô, que sacanagem, como né, cara? Ou testosterona ou o cabelo. É bom, né? Não, ou cabelo, mas olha né? que faca de 2 gumes, mas né? Aí, como diria meu pai, que faca de 2 legumes. Ou a testosterona ou o cabelo. Faz mas aí você tem alternativas. É um caminho mais difícil, mas você tem que tentar. Para mim, é o caminho que eu quero. Mas não estou falando nada de quem faz reposição. Tenho amigos, profissionais, recomendo a reposição. Mas quem é apegado muito a cabelo, melhor não. Eu sou apegado ao meu cabelo. Cara, eu sou muito apegado. E eu vou fazer mais uma, daqui mais uns 2, 3 anos, vou fazer mais uma. Por quê? Porque o cabelo que você transplanta, ele não cai. Mas o cabelo que você tinha, o anterior, ele vai cair uma hora. Porque você já tem a tendência. Você vê como a cirurgia plástica, ela faz um impacto gigantesco na vida de uma pessoa. E eu tenho N exemplos de mulheres que mudaram totalmente o estilo de vida, ficaram muito mais assim, fizeram uma manutenção adequada, comeram melhor, desinflamaram mais o corpo, principalmente aquela que tem lipedema, que precisa ter uma vida mais regrada. O lipedema é o que mesmo? É uma doença da gordura. O lipedema, você que está me assistindo, é uma doença da gordura. E ela precisa ser tratada primeiro com mudanças de hábito, diminuição de açúcar, glúten e lactose. E para fazer isso, tem que fazer restrição alimentar e atividade física. E isso não é fácil, porque tudo tem açúcar, glúten e lactose. Nossa, cara, que sacanagem. Então, é muito difícil. Ainda mais para quem é mãe, que sai com as crianças, né? Aí todo mundo pede sorvete, pede lanche, e aí você vai falar não pro lanche, não pro sorvete, e as crianças vão ficar te olhando de cara feia, né? Então, nós sempre pensamos em
em oferecer algo que mude o estilo de vida da paciente. Então, aquela que já tem lipedema vai ser mais favorecida e aquela que não tem vai conseguir um resultado que ela consiga fazer uma boa manutenção. Bacana. Com toda certeza. E doutor, como que é o protocolo de pós-operatório mais completo que o senhor oferece? Que eu ouvi falar que tinha até hotel, tinha um cuidado todo, né? Como é que é o protocolo mais completo? Felipe, o cuidado é importante de você ter um bom local. Por exemplo, você ter um hotel adequado, uma casa que nós oferecemos para o paciente que ele possa ficar 7 dias. Nós temos tudo isso. Organiza até isso aí. Até paciente. isso. Casa, cozinheira, nutricionista dentro da casa. A gente tem tudo isso. Mas isso é o diferencial? Não. Sabe qual que é o diferencial? A minha enfermeira ir lá, pelo menos 2, 3 horas no dia, ficar com a paciente, ouvir as queixas da paciente e ajudar ela. Vou dar um exemplo de uma coisa muito comum. A sua enfermeira. A minha enfermeira. Que está habituada com o pós-operatório, já viu ela no pré, já conversou antes, já passou todos os orientações. Conhece a história de vários pacientes seus. Já conhece a história de vida daquela paciente. E às vezes a paciente está com dificuldade de ir no banheiro fazer o número 2. E a gente tem que ver o que ela pode fazer a mais para conseguir aliviar o intestino dela. Isso traz um bem-estar tão grande no pós-operatório, mais do que um hotel de luxo. Então, primeiro, ela tem que estar sem dor. Segundo, ter carinho e atenção de quem está do lado dela. Se o marido não pode dar, alguém não pode dar, a minha equipe tem que dar. Então a gente tem que ter uma equipe humanizada. A gente precisa ver quais as necessidades dessa cliente. Eu falei do exemplo do intestino, de uma paciente com prisão de ventre. Sim. Que é normal no pós-operatório ficar com o intestino mais ressecado. Mas a gente precisa analisar qual que é a necessidade. Às vezes aconteceu já o esposo pagar a cirurgia plástica meio emburrado, ir embora, largar a paciente aí. E ela ficar sem ninguém. E a gente já não deixa. Aí vai ficar a minha equipe, só que tem que ficar alguém que converse, que dê atenção, né? Que não deixe a paciente triste. Às vezes precisa de uma psicóloga no pós-operatório. Então a gente tem toda essa estrutura. Mas cada paciente vai precisar de um jeito. Eu não posso falar que todo mundo vai precisar de tudo. Tem gente que tira de letra, tem gente que já sai do hospital dançando, brincando, feliz da vida. Quase não precisa de muita coisa. Nossa. Mas tem gente que precisa. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se eu fico doente, eu fico mal. Qualquer coisa me deixa de cama. Eu não gosto de ficar doente. Sou poucas vezes que eu fico doente. Mas quando eu fico, eu fico mal. Eu não gosto. Até minha esposa, que pode estar vendo, vai tirar sarro. Realmente. E mulher é diferente. Está com dor de cabeça, cólica, e ela está lá, trabalhando, fazendo de tudo numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Já o homem, não. Então, cada homem pessoa é muito mais sensível, né? A mal-estar e a dor, né? Com toda certeza. Mas o grande diferencial, além de todo o conforto que nós oferecemos para você, paciente, é a parte da humanização. A humanização precisa enxergar o que você precisa mais. Vou dar um exemplo. Tinha uma paciente que estava no 4º dia de pós-operatório, ela falou: doutor, estou bem, mas eu não quero ficar aqui no apartamento. Não tem como dar uma passeada? Tem. A gente chama um rapaz que trabalha para a gente, que tem não é um carro nosso, mas ele trabalha como prestador de serviço. Bota ela no carro, vai com a enfermeira, vai lá pro shopping. Vai tomar um chá gelado, dar uma esparecida nas lojas, sonhar com a roupa nova que ela vai usar. Volta, depois de 2, 3 horas, volta pro apartamento. Só de fazer isso, a paciente já se sente melhor. Só de ela ver a luz do sol, dar uma andadinha, ela se sente melhor. Então a gente tem que enxergar o que a paciente precisa. Às vezes é um simples caminhar fora de casa. Às vezes é uma atenção em relação à vida amorosa dela. Às vezes é um problema com o filho. Isso é personalização, hein? Com toda certeza. A gente aqui na Arca, a gente fala muito sobre vendas. E vendas hoje está cada vez mais ligada à experiência, né? A experiência que você entrega em torno do seu produto, né? Como você envelopa o seu produto, o seu serviço. E eu acho que isso é uma personalização incrível. Mas eu quero deixar registrado aqui. Não adianta você entregar altíssima qualidade, alto nível, se a parte humanizada ficar atrás. Não podemos esquecer a parte humana. Ela é prioridade no nosso atendimento. Ainda mais falando de pós-operatório. Existe uma sensibilidade maior, principalmente da mulher. A gente precisa dar uma atenção maior. E, doutor, quando a gente fala em inovações, né, a gente está vivendo um período
né, da humanidade, com revoluções aí, né, no digital, inteligência artificial, tanto para produção de texto, quanto para códigos, quanto para vídeos, para tudo. A gente está vivendo talvez a maior revolução depois da Revolução Industrial, né? Na área da cirurgia plástica, o que tem acontecido de novidade? O que as pessoas podem esperar? Eu estava vendo aqui, já estão falando de células tronco. O que o senhor acha que vai acontecer? Ou já está acontecendo? Já está acontecendo. As células tronco, você consegue ter uma IA que consegue identificar quais as melhores células mesenquimais de um material que você entrega em alguns laboratórios em São Paulo. Então, para rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele, por exemplo, você pode tirar uma gordura, mandar para o laboratório, tirar uma gordura do seu corpo, mandar para o laboratório, isso através de uma cirurgia, claro. E deixar lá e eles separarem através de uma IA, quais são as melhores células mesenquimais. Elas têm a forma e o padrão mais adequado. Isso era feito por uma pessoa humana. Então você consegue identificar qual o melhor material para depois utilizar anos depois num rejuvenescimento íntimo, facial, corporal e trazer a tecnologia inovadora para o âmbito da cirurgia plástica. Então isso já tem. A parte tecnológica, ela vem melhorando cada vez mais. Até por isso que existe a cirurgia robótica também dentro da cirurgia plástica. Mas a princípio eu não faço a robótica aqui em Cuiabá. Eu fiz a primeira capacitação, mas eu tenho pessoas que trabalham muito no Hospital São Mateus aqui em Cuiabá, trabalho dentro do Hospital Santa Rosa, trabalho com robótica, e se eu precisar fazer um fechamento de diástase com muita qualidade, eu chamo esse profissional para trabalhar junto comigo e ele faz o fechamento da diástase via robótica. Então, se eu não tenho, eu diástase busco alguém. É aquela abertura, né? A abertura, o afastamento dos músculos do reto do abdômen. Então, pós-cirurgia... Não dentro da cirurgia plástica. Por exemplo, você tem uma mãe ou uma pessoa que ganhou muito peso. O músculo vai estar afastado. Então, você precisa fazer um fechamento para a barriga não ficar estufada. E principalmente para não mudar o centro de gravidade. Porque se a barriga está muito estufada, você tem dores nas costas, você tem um desequilíbrio corporal, você fica com a coluna cada vez mais torta. E você, na roupa, você fica sempre com a barriga estufada, parecendo que está grávida. Mesmo com baixa quantidade de gordura. Isso não tem a ver com gordura, tem a ver com musculatura. Então você precisa aproximar. Não tem nada a ver isso. com a cirurgia de nascimento? Não, de nascimento de criança, que a mãe tem, a cirurgia de... Poxa, minha esposa, por exemplo, teve bebê, certo. Aí faz a cirurgia, né? Certo. Não tem nada a ver com aquela cicatriz, algum rompimento ali? Não tem a ver. Entendi. Tem a ver com a gestação. Durante a gestação, a criança vai desenvolvendo e o músculo vai se afastando. Tem a ver com isso. Entendi. Tem também a pessoa que é muito obesa e a gordura visceral vai empurrando a musculatura para fora e faz o músculo se afastar. Então, existe também esse problema. Entendi. Existe também as pessoas, por exemplo, não tem o fisiculturista que tem a diástase grande, por quê? Porque pega muito peso errado, estufando a barriga. Então, ele faz o músculo se afastar. Então, tem aquele fisiculturista que precisa toda hora estar contraindo para mostrar os gominhos, porque a barriga é estufada. Então, ele tem uma grande diástase. Inclusive, tem fisiculturista, eu já operei um, mas tem vários outros profissionais que já operaram fisiculturistas para fechar a diástase. Eu acho que minha barriga é diástase, então. Ah. Descobri. Vou não deixar tô gordo. isso para responder no próximo podcast. Não tô gordo, é diástase. Tá certo. Ô, doutor, então vamos lá. Se o senhor pudesse dar um conselho agora, né? Para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, quem está pensando em se abrir para esse universo da cirurgia plástica. Certo. Qual seria seu principal conselho? Primeiro, faça boas escolhas. Possa demorar realmente na hora de você escolher o seu profissional, a equipe que vai dar assistência para você. Não precisa ser do dia para a noite. Namore esse profissional. Entenda a vida dele, quais são os seus princípios, suas crenças, o que você quer para você como resultado. Mas para você ter um bom resultado, um bom atendimento, você precisa ter uma boa pessoa do seu lado, uma pessoa que se importe com você, uma pessoa que entenda a sua dor, que entenda o que você quer buscar, né? E pense muito bem em respeitar o que esse profissional pede para você. Se ele pedir para você emagrecer um pouco, entenda isso como uma qualidade desse profissional. Ele não está sendo chato com você, ele quer te ajudar,
Ele quer o melhor para você. Você não precisa ser extremamente magra. Você pode estar no sobrepeso, principalmente se você me procurar. Mas siga as orientações. Busque um profissional que passe o maior número de informações para você para trazer o melhor resultado. Que tenha uma boa equipe, um bom local, que ele faça uma cirurgia num ótimo hospital, que tenha uma segurança adequada, que ele consiga te ver no pós-operatório. Eu acho que são coisas primordiais para você conseguir um bom resultado, uma boa experiência na sua cirurgia plástica. Cirurgia plástica você não vai fazer muitas ao longo da sua vida. Então tem que fazer boas escolhas, é um momento certo. Às vezes você tem 20 carros ao longo da sua vida, mas cirurgia plástica você pode fazer 2 ou 3. Então o número é muito menor. Então você tem que escolher com maior qualidade. Fazer boas escolhas, é um ótimo conselho, hein? Boas escolhas. Isso não é do dia para a noite. Tem gente que me demora até 1 ano e meio para depois me procurar, falar agora sim eu percebi que você é o meu cirurgião e que eu tô pronta, porque às vezes já segue a recomendação, eu passo dicas. Meninas, está na obesidade é IMC acima de 30, reduza suas medidas, busque atividade, profissionais, não use, não acho ruim de você usar monjado. Já é um problema, já até, tem que melhorar. É um problema até que precisa ser tratado na mente também, né? Com certeza. Vai ter que procurar um psicólogo, um terapeuta, para muitas vezes controlar uma compulsão alimentar, né? Porque você não vai resolver só lá na gordura, você não vai resolver só na faca, né? Quantas pessoas elas ganham peso devido à ansiedade? Eu acho que é um dos maiores fatores, né? Um dos maiores fatores. Então a pessoa desconta na alimentação a alegria do dia. Então ela fala assim, trabalhei muito, vida estressada, agora eu mereço essa picanha. Desce a picanha. Eu mereço esse docinho. É só um docinho. Vai lá e sarrafa no docinho. Então, só que a gente precisa fazer a pessoa entender que ela pode melhorar, pode atingir um outro patamar, fazer uma boa cirurgia, ter um ótimo resultado e olhar e falar, doutor, tem 1 semana, parece que já está tudo cicatrizado. Porque você seguiu as recomendações. Aí entra a equipe multidisciplinar, né? Sim. Às vezes não precisa de tanta gente. Às vezes a pessoa segue o básico e já dá certo. Mas tem gente que precisa de uma equipe multidisciplinar mesmo. Não é todo mundo que precisa de psicólogo, por exemplo. Porque às vezes emocionalmente está bem. Eu sinto que a pessoa está segura do que ela quer fazer e ela está preparada. Mas tem gente que precisa. Não tem jeito. Muito legal, hein? Não conhecia esse universo. Eu imaginava que era assim, comprei, paguei, agendei, fui lá e fiz a cirurgia. Teve uma paciente que minha esposa na clínica, ela também trabalha no segmento de vendas. E nós temos uma outra vendedora na clínica, que é a principal, Karine. E ela ligou para uma paciente, passou na consulta muito bem, falou coisas boas. E a minha vendedora ligou para ela, olha, nós queremos te oferecer todo o projeto de mudança. Eu quero te oferecer um orçamento para depois a gente começar primeiro as mudanças e depois você ver se você vai querer fechar o contrato com o Dr. Márcio. Contrato da realização da sua cirurgia e todo o acompanhamento. Não é só cirurgia, é acompanhamento. Aí ela falou, não quero nada disso não. Eu vou fazer cirurgia a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu vou num dia, na outra semana eu opero. Aí ela passou o caso para minha esposa me chamou, falou, o paciente agiu desse jeito. Falou, amor, liga para ela só para confirmar. A mesma conversa. Não, doutor, só quero operar. Fica tranquilo, eu não quero fechar nada agora. A hora que eu for operar, em dezembro eu procuro vocês. E eu procuro vocês com o dinheiro na mão. Já sei o valor, procuro vocês, na outra semana eu opero. Aí minha esposa falou para mim, falou, essa paciente a gente não vai operar mais. Essa paciente eu não quero mais para operar. Lembra que você me perguntou da ética? Qual paciente que eu não quero? Eu não quero essa que não entende o processo. Essa eu não quero. Essa eu já tenho experiência, 8 anos de profissão, eu sei que ela vai me trazer vários problemas. E o principal, ela não entende a sua autorresponsabilidade de se cuidar. O autocuidado da cirurgia plástica é a ponta do iceberg. Você já tem que começar antes. Se ela nem quer tentar, para que eu vou operar? A chance de ter uma complicação é muito maior. De ela ficar insatisfeita é muito maior. E Felipe, você não sabe o que é uma mulher insatisfeita com a cirurgia plástica. Eu imagino. Uma mulher insatisfeita com qualquer coisa já é difícil, né?
Rapaz, é aquela mulher que ela quer mudar, pagou, fez e não mudou. Rapaz, não é fácil. Nem toda cirurgia plástica fica 100%. Então, cada vez mais a gente prepara essas pacientes. Para quê? Porque tem uma taxa de pacientes que não fica um resultado tão satisfatório porque ela não fez um bom pré-operatório. Isso é documentado cientificamente, não é uma conversa de botequim. É uma conversa séria. Não preparou bem, não vai ter um bom resultado. Eu gosto daquela paciente que me namora já faz uns 6 meses, fica lá olhando a rede social, me acompanhando, passa em consulta, depois de 3, 4 meses ela opera. Ela já está segura, Essa confiante paciente, no seu trabalho, né? Ou seja, ela vai estar tranquila. E eu gosto daquela que vem sem cintura, sem bumbum, aí eu pego ela gordinha, faço ela ficar no sobrepeso, aí eu emagreço ela. Na medida certa. Na medida certa, opero, fica bunduda, cinturinha e bumbum bonito. Essa é que eu gosto. Aí ela fica agradecida o resto da vida, ela e o marido dela. O maridão chega... Aí fala, doutor... O varão, né? O varão fica feliz. Fica feliz. Principalmente... O senhor é cristão? Sou cristão. Que legal. Sou luterano. Luterano, que Sou legal. da igreja eu estudei evangélica. na escola luterana em Primavera do Leste. Primavera do Leste. Hoje não tem mais escola luterana Concórdia, mas eu tenho ótimas lembranças. Concórdia, Aham. Minha esposa estudou em São José do Rio Claro. Na escola tinha o capelão. Capelão, verdade. Tinha o capelão. Capelão. Olha a coincidência, a gente ia tá pra vendo? igreja e tal. Tinha a capela, né? Não, acho que é a igreja mesmo que fala, né? Não é capela, igreja. né? Tinha a igreja do lado, eu me lembro muito bem, cara. Que legal. Que bacana. Sou luterano. Sou da diretoria da igreja, inclusive. Que bacana. A gente faz vários projetos sociais e organizamos muita... Porque a igreja são as pessoas, né? Não é o pastor. Exato. O pastor é uma ferramenta da igreja. Exato. Né? Que estudou, fez teologia. Nós somos todos um corpo, né? Sei. Mas a igreja em si... A igreja são as é o pessoas. corpo eclesiástico, né? É a igreja de Cristo, né? É a igreja de Cristo. Somos a igreja, né? Somos a igreja. E a gente tem que fazer valer. A gente não vai à igreja, né? A gente é a igreja. Nós somos a igreja. Exatamente. Então a gente tem que falar isso toda hora para a comunidade. Olha, irmãos, precisamos ter atitude. Exato. Ah, mas não é fulano que vai fazer. Não, todo mundo, porque a igreja somos nós. Se ninguém fizer, a igreja deixa de fazer. Nós representamos a igreja. Então a gente precisa demonstrar isso para o nosso cliente, para a comunidade, né? E eu acredito muito que hoje, né? Hoje eu vejo isso, que todo ser humano tem um propósito, algo para que ele foi realmente criado e é onde ele vai deslanchar, né? E quando o ser humano encontra esse propósito, né, quando ele está no lugar que é para ele estar, né, fazendo o que é para ele fazer, aí o olho dele brilha fazendo aquilo, né, e as coisas acontecem da melhor forma possível, né? Eu acho que o senhor encontrou o seu propósito, né? Eu encontrei. O meu objetivo anteriormente era ser cirurgião oncológico. Quando eu terminei cirurgia geral, eu falei, vou ser cirurgião que trabalha com câncer. Trabalhei com vários cirurgiões oncológicos aqui em Cuiabá. Com várias equipes. Aí o senhor ficou careca? Eu já era um pouco calvo. Mas aí eu me identifiquei com a cirurgia plástica, tanto a reparadora como a estética. A cirurgia estética é que mantém o cirurgião plástico e a sua clínica. Uhum. Mas a cirurgia reparadora é muito... Tem um grande propósito. Mas eu encontrei na cirurgia plástica e estética algo maior. E eu vivenciei isso. Uhum. E eu sei que muda a vida de muitas mulheres. Então, principalmente o perfil daquela que é mãe. Você quer conversar com uma mãe, você fala assim, você teve o primeiro filho, tudo bem. Segundo filho, mais ou menos. Terceiro filho, ela tá toda mudada, rapaz. Sai do lado do marido para achar uma roupa. É aquela briga. Aí ela fala, doutor, olha, eu tenho que fazer uma mudança aqui. Tem que trocar toda a lataria. Porque ela não está se sentindo feliz. E a vida a gente tem que fazer. Com a bênção de Deus, com o propósito dele, a gente tem o direito de mudança desde que seja para se sentir melhor. Melhor, claro. Para atitudes boas. E eu falo isso para elas. Faça algo por você para fazer coisas boas. Você vai se tornar mais sensual para o seu varão. Você vai se tornar mais sensual para encontrar um homem decente. Uhum. Não para fazer coisa errada. Mas você tem que fazer algo por você. Você tem o direito de cuidar bem do seu corpo. Isso, a cirurgia plástica e estética, ela é bem clara de conseguir fazer, executar. Por isso que eu defendo a verdadeira cirurgia plástica. E não a falsa, aquela mercantilista, faz qualquer paciente. Você chegou gorda? Minha filha, tem dinheiro? Tenho.
Faz os exames hoje, amanhã eu estou te operando. Isso é a falsa cirurgia plástica. Não se engane. Você está sendo enganado. Não se engane. Isso é falso. Bacana. Isso Deus não concorda com isso, não. Você pode ter certeza. Você tem que ter um preparo. Por isso que eu faço hoje para dar resultado daqui a 6 meses. Eu estou fazendo essa divulgação hoje para daqui a 6 meses, você que namorar esse vídeo e outros, vou ir lá na minha clínica, passar comigo e aí sim se encontrar. Não é para hoje, não. É para daqui a um tempo. É isso aí. Eu acho que o Morronecast, o podcast da cirurgia plástica, começou em alto nível. Começou em alto nível. E eu tô com a sua ajuda aqui, Felipe. Não, tamo junto, meu irmão. Sempre que precisar, tamo junto. E ó, conheci um luterano aqui. Luterano, cristão. Um cristão. Não vou mais aliás, só frequentei na época da escola mesmo. Da escola? Né? Vou fazer um convite aqui para nossa igreja. Com você fazer uma visita lá sábado à noite. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Nossa congregação vai ficar muito feliz de te receber. Vamos sim, com certeza. Amém. Amém. Ô, Márcio, muito obrigado. Muito obrigado pelo prazer de fazer parte do seu primeiro episódio. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. A gente brinca aqui, né? Na Arc Volta e Meia a gente tem que fazer um podcast com um tema diferente. E eu adoro aprender. Então, para mim, é maravilhoso. Porque estou aqui sentado diante de um especialista. Quando é que eu teria essa oportunidade, né? De conversar e tirar algumas dúvidas, que são minhas também. Aprendi muita coisa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz pela oportunidade de a gente iniciar esse podcast. Vão ter outras oportunidades, a gente esclarecer outras dúvidas. E a gente está percebendo que existem temas mais específicos e até outros profissionais que eu vou trazer aqui junto para ser entrevistado. E já adiantando um pouco, a gente vai trazer depois um cardiologista que tem um grande renome aqui em Cuiabá, que eu vou entrevistar e vou falar o porquê que, por exemplo, eu faço um check-up cardiológico mesmo se você tem 20 anos de idade. 20 anos de idade, precisa fazer um check-up cardiológico para fazer uma cirurgia plástica? Precisa. E aí ele vai falar quais as possíveis doenças que você pode ter. Num simples check-up cardiológico, você pode evitar uma catástrofe. Você pode evitar uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia plástica, que tem que ser uma cirurgia totalmente ilesa. A gente busca a segurança sempre por conta disso. A gente está lá para melhorar e não para prejudicar. Muito bom. Como é que o pessoal te acha, Márcio? @Dr. Márcio Instagram. Por enquanto, agora no YouTube. No YouTube, Dr. Márcio Morronecast, podcast da cirurgia plástica. Que é isso, hein? Muito bem. Então é isso. Muito obrigado a todos que estão aqui e não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo.